Bem, a cozinha surgiu porque nós, entretanto, compramos esta casa e fizemos muitas obras e o Corbim, já com uma idade muito avançada, 78 anos, resolveu fazer mais uma cozinha. Das 6, esta é a quinta, ainda fez mais uma, que foi na nossa casa de Silves. A cozinha, o que o Corbim falava sobre a cozinha era que ele ficava assim muito entusiasmado de fazer mais uma obra. E esta cozinha, para ele, era a abundância. Ele dizia que eu não precisava de ir ao mercado fazer nada, porque tinha aqui tudo. Aqui o Corbim planeia tudo, os armários, as pedras, vai escolher. Ainda ontem vi um apontamento de onde se foi comprar as pedras e eu fui à pedreira ver a cor da pedra, porque isso era coisas muito importantes para ele. O Corbim fez isto para aí num ano, que é um trabalho extenuante. Todas estas coisas são feitas a pincel. Neste caso, eu dei-lhe um livro também com muitos alimentos, mas ao mesmo tempo ele também ia comigo ao supermercado comprar as coisas e ele ficava embasbacado com os peixes e ficava sempre muito a querer ver tudo. Mas eu dei-lhe um livro que tinha tudo. Então ele foi pondo coisas. Lá com o seu sentido de humor muito especial, muito forte. Estas cozinhas têm a ver um bocadinho com as cozinhas de fumeiro holandesas, portuguesas e espanholas, mas ele faz todas estas coisas com uma mestria incrível. Se percebermos, por exemplo, as sombras que ele faz, que dão relevo às coisas, não é? Ele faz sempre com a luz entra dali e não há nada que esteja errado nesta cozinha. Não há nenhuma sombra que esteja errada. Porque aqui as sombras estão para este lado, mas aqui elas recebem a luz daqui e já estão do outro lado. Portanto, isto é tudo muito, muito bem concebido, com muita sabedoria, não é? Tecnicamente nem sequer vou falar porque é diabólico tudo isto. O Corbim faz uns projetos, mas são uns projetos depois desenha tudo pequeninos e depois desenha tudo diretamente sobre os azulejos e por partes, o que é um bocadinho estranho porque ele nunca vê a figura total, não é? Das coisas. Aqui a cozinha era mais para mim, porque o Corbim não tínhamos projetado fazer uma refeição em conjunto, talvez uma sopa, um prato, para ele perceber o que é que isto representa de fazer diariamente a comida, não é? Mas quando se davam jantares era até às tantas que ele só se preocupava com a decoração da mesa, com a não sei. Portanto, ele estava sempre na parte da decoração. E eu dizia, Corbim, as pessoas não comem decoração. Portanto, eu vou passar à cozinha. E eu vinha para a cozinha, não é? E ele ficava assim, pronto. Aqui, o Corbim, nesta mesa, tomava o pequeno almoço aqui com o seu roupão, as suas torradas e pronto. Um dia também estes dinossauros que estavam no jornal, qualquer notícia ele põe na cozinha, junta, quer dizer, assim, eu disse, Corbim, mas dinossauro, mas é ovo, pronto, ele levava tudo para o princípio da coisa, não é? Agora, ele é que é responsável por medir tudo, porque isto tem as suas... é muito difícil porque tem que ser tudo medido, as coisas têm que encaixar, as fichas têm que encaixar nos sítios e ele fazia essas medições todas. Tinha bloquinhos onde assentava tudo, um bloquinho assim, assentava as medidinhas todas para as coisas darem bem
e não é fácil. Mas depois, não contente com a cozinha, havia uma parte que levava para o quintal, para o quintalinho. E então ele quis fazer a flora, que era o convite das pessoas ao quintal, não é? A ir lá para fora. E fez a flora. Pronto, e depois aqui há muitas referências a Bordalo depois que também queria ter aí umas coisas, umas figuras assim muito nuas e muito coisa. Eu disse, não. Os papelinhos com as receitas. Nós íamos, quando íamos a Coimbra, íamos ao restaurante dos Ossos, e o restaurante dos Ossos tem muitos papelinhos que as pessoas deixam e coisas assim. E ele traz essa memória e começa aqui a pôr os papelinhos no meio das cozinhas com as receitas. Primeiro pediu-me receitas. E eu disse, não dou receitas, não, isso, também nunca trabalho com receitas pronto. E ele, como eu não me despachava, não é? E ele queria resolver o assunto dele, começou a inventar as receitas de uma maneira muito, pronto, poética e brincalhona, não é? Pronto, as receitas são todas coisas, eram sempre motivos de grande galhofa aqui dentro da cozinha, não é? Pronto. Porque eram muito inventadas por eles, junta pólvora e coisa, e põe a arder, e tira não sei o quê, e junta petróleo. Pronto, coisas que ele não percebe nada de culinária, e pronto, e fazia assim à maneira dele. Portanto, as cozinhas que o Corbim fez, eu posso enumerá-las, são... A primeira foi a da Quinta do Sol, que era uma quinta que o Corbim tinha em Manteigadas, perto de Setúbal, que é lindíssima, está agora em Estremoz, no Berardo, no Museu Berardo. A segunda foi a do Pedro, aquela cozinha que está no museu neste momento, que é tal mais teatral, que é maravilhosa, é linda. Uma cozinha pequenina, mas era muito bonita mesmo, harmoniosa. Depois fez uma que está em Constância, que é da Maria João Cruz, que tem... que é uma casa que ele fez para lá. Depois há outra que é da irmã, parece que é a irmã da Maria João Cruz, que foi uma rapariga que trabalhou com ele durante algum tempo e pronto. E depois fez a flora, que está ali, e fez a entrada do prédio já muito mais, com mais entrada, com mais idade, porque dizia que a nossa casa começava a partir do momento em que nós punhamos a chave na entrada e ofereceu ao prédio. E fez então depois esta e a de Silves, são 6 cozinhas. Também lhe comprei um bacalhau e comprei-lhe uma sapateira que teve montes de tempo dentro do ateliê para ele desenhar, não é? E para ele ver as cores. Agora, o Corbim fazia isto tudo com uma mestria incrível e com silenciosamente, absolutamente silenciosamente. As cores ele misturava na hora, ia misturando umas coisas nas outras, não há assim apontamentos, nem nada dessas coisas a nível técnico. Aqui ele trabalha com esmaltes, com esmaltes opacos e com tintas. E tudo é feito a pincel de contorno. O contorno é todo feito só com pincel. É assim, que é difícil de fazer. A cozinha do museu é muito cênica, no meu ponto de vista, é muito teatral. Esta não tem esse lado. E eu acho muito bonita por isso. Acho uma cozinha muito linda, maravilhosa mesmo. Mas todas são. A primeira também é encantadora porque é delicadíssima, é uma delicadeza.